Primeira parte. As 10 ilusões humanas. A ilusão da necessidade. A primeira ilusão é: a necessidade existe. Essa não é apenas a primeira ilusão, mas a maior. Sobre essa ilusão estão baseadas todas as outras. Tudo o que você experimenta na vida presente, tudo o que sente a cada momento está enraizado nessa ideia e nos seus pensamentos sobre ela. Necessidade é inexistente no universo. Necessita-se de algo apenas se for exigido um determinado resultado. O universo é o resultado. Da mesma forma, a necessidade é inexistente na mente de Deus. Ele precisaria de alguma coisa somente se exigisse um determinado resultado. Deus não exige nenhum resultado especial, pois é Ele que produz todos os resultados. Se Deus precisasse de algo para produzir um resultado, onde conseguiria? Não há nada que exista fora de Deus. Deus é tudo o que é, tudo que foi e tudo que sempre será. Não há nada que não seja Deus. Você pode compreender melhor essa ideia se usar a palavra vida no lugar da palavra Deus. Ambas as palavras são intercambiáveis. Portanto, você não vai alterar o significado, mas apenas aumentar o seu entendimento. Nada do que é não é vida. Se ela precisasse de alguma coisa para produzir um resultado, onde obteria? Nada existe fora da vida. Vida é tudo o que é, tudo que foi e tudo que sempre será. Deus não precisa de nada para acontecer, exceto do que está ocorrendo. Assim também é com a vida e com o universo. Essa é a natureza das coisas. Isso é como é, e não a maneira como você imagina. Em sua imaginação, você criou a ideia da necessidade a partir de sua experiência de que precisa de alguma coisa para sobreviver. Entretanto, suponha que você não se importe se vai viver ou morrer. Então, do que precisaria? Absolutamente nada. E suponha que fosse impossível para você não viver. Então, do que você precisaria? Absolutamente nada. Agora aqui está a verdade sobre você. É impossível para você não sobreviver. Você não pode deixar de viver. Não é uma questão de se você viverá, mas como. Isso é, que forma vai tomar? Qual será a sua experiência? Eu lhe digo isso. Você não necessita de nada para sobreviver. Sua sobrevivência está garantida. Eu lhe dei vida eterna e jamais tirei isso de você. Ao ouvir isso, você pode dizer sim, mas sobrevivência é uma coisa e felicidade é outra. Você pode imaginar que precisa de alguma coisa a fim de sobreviver de maneira feliz. Que se pode ser feliz apenas sob certas condições. Não é verdade, mas você acredita que isso é verdade. E pelo fato da crença produzir experiência, você experienciou a vida desta maneira. E por isso imaginou um Deus que deve experimentar a vida dessa maneira também. No entanto, isso não é mais verdadeiro para Deus do que é para você. A única diferença é que Deus sabe. Quando você souber, então será como Deus. Terá dominado a vida e a sua realidade inteira se transformará. Agora eis aqui um grande segredo. Felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da felicidade. Essa é uma afirmação tão importante que vale a pena repetir. Felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da felicidade. Essa afirmação vale também para qualquer outro estado de ser. Amor não é gerado como resultado de certas condições. Certas condições são geradas como resultado do amor. Compaixão não é gerada como resultado de certas condições. Certas condições
são geradas como resultado da compaixão. Abundância não é produzida como resultado de determinadas condições. Determinadas condições são produzidas como resultados da abundância. Substitua qualquer estado de ser que você possa imaginar ou conceber. Contudo, é verdade que o estado de ser precede a experiência e a produz. Pelo fato de não ter compreendido isso, você imagina que certas coisas devem ocorrer a fim de ser feliz, e também imagina um Deus a quem, para o mesmo, é verdadeiro. Porém, se Deus é a causa primeira, o que pode ocorrer que ele não causou em primeiro lugar? E se Deus é todo-poderoso, o que pode acontecer que ele não escolha acontecer? É possível que alguma coisa ocorra que Deus não possa deter? E se ele escolhe não detê-la, a ocorrência em si não é algo que Deus escolhe? Claro que sim. No entanto, por que Deus escolheria as coisas que acontecem que o tornariam infeliz? Você não vai conseguir aceitar a resposta. Nada torna Deus infeliz. Você não consegue acreditar nisso, pois exigiria que você fosse um Deus sem necessidades ou julgamentos. E você não pode conceber tal Deus pelo fato de que não consegue imaginar tal ser humano. Você não acredita que possa viver dessa maneira e não consegue conceber um Deus que seja maior do que você. Quando vier a entender que pode viver dessa maneira, então você conhecerá tudo o que existe para saber a respeito de Deus. Saberá que a sua segunda avaliação estava correta. Deus não é maior que você. Como ele pode ser? Porque Deus é o que você é, e você é o que Deus é. Entretanto, você é maior do que acha que é. Os mestres sabem disso. Existem mestres circulando em seu planeta neste momento que sabem a respeito disso. Tais mestres surgiram de muitas tradições, religiões e culturas, mas todos têm uma coisa em comum: nada os torna infelizes. Nos primórdios de sua cultura primitiva, a maioria dos seres humanos não ocupava esse lugar de autoridade. Seu único desejo era evitar infelicidade ou dor. Sua consciência era muito limitada para entenderem que a dor não tinha que produzir infelicidade, e por isso a estratégia de vida deles foi construída em torno do que mais tarde veio a ser descrita como o princípio do prazer. Eles se aproximavam do que lhes trazia prazer e se afastaram daquilo que os privavam ou causavam dor. Assim, a primeira ilusão, a ideia de que necessidade existe, nasceu. Foi o que poderia ser chamado o primeiro engano. Necessidade não existe, é uma ficção. Na realidade, você não precisa de nada para ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. É uma coisa que os primeiros humanos não foram capazes de compreender. E por sentirem que necessitavam de certas coisas a fim de se tornarem felizes, eles presumiram que o mesmo deveria ser válido para toda a vida, incluindo nesse pressuposto estava essa parte da vida, que vieram a entender como um poder maior, um poder que gerações sucessivas têm conceituado como um ser vivo relacionado por uma grande variedade de nomes, dentre eles Alá, Senhor, Jeová e Deus. Não era difícil para os primeiros humanos conceberem um poder maior do que eles mesmos. De fato, foi necessário. Era preciso uma explicação para coisas que aconteciam e que estavam totalmente fora do controle deles. O erro aqui não estava em supor que houvesse tal coisa como Deus, o poder e a energia combinados de tudo que é,
mas em admitir que este poder total e energia completa pudessem necessitar de qualquer coisa de fato, que Deus era de alguma maneira dependente de algo ou outro alguém para ser feliz ou satisfeito, completo e realizado. Era como dizer que a plenitude não estava repleta, que precisava de alguma coisa para torná-la plena. Era uma contradição em termos, mas as pessoas não conseguiam perceber isso. Muitas ainda percebem hoje. Dessa criação de um Deus dependente, elas produziram uma história cultural na qual Deus tinha um programa de trabalhos. Em outras palavras, há coisas que Ele quer e precisa que ocorram, e maneiras nas quais elas devem ocorrer, com o propósito de Deus ser feliz. Os seres humanos reduziram essa história cultural para um mito que se cristalizou como assim será feito. Sua ideia de que eu tinha uma vontade o forçou então a tentar descobrir qual era a minha vontade. Esse exercício rapidamente tornou claro que não havia nenhum acordo entre sua espécie sobre esse ponto. E, se nem todos sabiam ou concordavam sobre qual era a vontade de Deus, possivelmente nem todo mundo poderia estar fazendo a vontade de Deus. O mais inteligente no meio de vocês usou essa justificativa para explicar por que a vida de algumas pessoas parecia funcionar melhor do que a de outras. Mas aí você forçou uma nova questão. Como poderia ser possível a vontade de Deus não ser realizada se Deus era Deus? Claramente, houve uma falha nessa primeira ilusão. Essa deveria ter revelado a ideia da necessidade como falsa, mas as pessoas sabiam, em algum nível muito profundo, que não podiam desistir da ilusão, ou alguma coisa muito vital teria chegado ao fim. Elas estavam certas, mas cometeram um engano. Ao invés de olharem a ilusão como ilusão e usarem-na para a finalidade para a qual foi concebida, as pessoas achavam que tinham que corrigir a sua falha. Desse modo, para consertar a falha da primeira ilusão, é que a segunda ilusão foi criada. 2. A ilusão do fracasso. A segunda ilusão é: o fracasso existe. A ideia é que a vontade de Deus, supondo-se que Ele tenha uma, podia ser contrária a tudo que você achava saber a seu respeito, isto é, todo-poderoso, onipresente, o Ser Supremo, o Criador, mas é quem você, no entanto, entusiasticamente adotou. Isso produziu uma ilusão extremamente improvável, mas muito poderosa, de que Deus pode fracassar. Deus pode desejar algo, mas não conseguir. Pode ansiar, mas não receber. Precisar de alguma coisa, mas não tê-la. Em resumo, a vontade de Deus pode ser contrariada. Essa ilusão foi bastante deturpada, pois mesmo as percepções limitadas da mente humana não podiam localizar a contradição. Contudo, a sua espécie tem uma imaginação rica e pode estender a credibilidade ao limite com incrível facilidade. Ela não apenas imaginou um Deus com necessidades, mas um Deus que pode falhar em ter suas necessidades preenchidas. Como você fez isso? Mais uma vez, através do uso da projeção. Você projetou a si mesmo em Deus. Uma habilidade ou qualidade do ser a qual você atribui a Deus originou exatamente da sua própria experiência. Uma vez que você percebeu a possibilidade de fracassar em obter todas as coisas que precisava para ser feliz, declarou que o mesmo é verdadeiro para Deus. Dessa ilusão, originou-se uma história cultural que ensina a ser duvidoso o resultado da vida.
Poderia funcionar ou não. Talvez ficasse tudo bem, talvez não. Tudo dará certo no final, a menos que não. Ao acrescentar dúvida à mistura dúvida de que Deus pudesse satisfazer suas necessidades, supondo que eu tivesse alguma, originou seu primeiro encontro com o medo. Antes de tramar essa história de um Deus que nem sempre conseguiria as coisas à sua maneira, você não tinha nenhum medo. Não havia nada a temer. Deus era responsável, Ele era todo poder, todo maravilha e glória, e tudo estava certo no mundo. O que podia dar errado? Mas então veio a ideia de que Deus pudesse querer alguma coisa e de fato não obtê-la, ao desejar que todos os seus filhos retornassem para Ele no céu. Porém, eles mesmos, pelas suas próprias ações, o impediram. Contudo, tal ideia também balançou a credibilidade e novamente a mente humana percebeu a contradição. Como a criação de Deus podia frustrar o Criador se a criação e Criador eram um? Como poderia o resultado da vida ser duvidoso se a unidade produz o resultado e, ao mesmo tempo, o experimenta? Claramente havia uma falha na segunda ilusão. Esta devia ter revelado a ideia do fracasso. É falsa, mas os seres humanos sabem em algum nível muito profundo que eles não podiam desistir da ilusão, ou alguma coisa muito vital teria chegado ao fim. Novamente, eles estavam certos. Porém, mais uma vez cometeram um engano. Ao invés de encarar a ilusão como uma ilusão, e usarem-na para o propósito pela qual fora concebida, eles achavam necessário corrigir a falha. Para corrigir a falha na segunda ilusão, que a terceira ilusão foi criada. A ilusão da desunião. A terceira ilusão é: desunião existe. O único escape da armadilha da segunda ilusão foi criar uma terceira. O Criador e a criação não eram um só. Isso exigiu que a mente humana concebesse a possibilidade do impossível. O que é um não é um. O que é unificado está realmente separado. Assim é a ilusão da desunião, a ideia de que a separação existe. Sua espécie concluiu que, se a criação estava separada do Criador, e uma vez que o Criador permitiu o livre-arbítrio, então seria possível para a criação fazer alguma coisa que o Criador não gostaria que fizesse. Sob tais circunstâncias, a vontade do Criador seria contrariada. Deus podia querer algo, mas não conseguir obtê-lo. Desunião gera a possibilidade do fracasso, e fracasso é somente possível se a necessidade existe. Uma ilusão depende da outra. As primeiras 3 ilusões são as mais cruciais. Tão importantes são essas ilusões, por serem fundamentais ao resto, que histórias de outras culturas foram atribuídas a elas a fim de explicá-las e garantir que seriam explicadas claramente e com frequência. Cada uma de suas culturas criou sua própria história, especial para todas elas tivessem os mesmos pontos básicos, cada uma à sua própria maneira. Uma das mais famosas é a história de Adão e Eva. Disseram-nos que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus e viviam felizes no jardim do Éden, no paraíso. Lá, eles gozavam de vida eterna e comunhão com o divino. Em troca deste presente, de uma vida idílica, disseram que Deus exigiu apenas uma coisa: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ordenou ele. De acordo com essa lenda, mesmo assim Eva comeu o fruto. Ela desobedeceu a ordem, mas não foi inteiramente sua culpa. A serpente a seduziu, que na realidade
era um ser que você chama de Satanás ou Diabo. Quem é exatamente o diabo? Uma história conta que ele é um anjo que se tornou mal, uma criação de Deus que ousou ser tão grande quanto seu Criador. Essa é a ofensa máxima, de acordo com a história, a suprema blasfêmia. Toda a criação deve louvar o Criador e nunca procura ser tão grande ou maior. Nessa versão particular da história cultural principal, você se desviou do seu padrão normal ao atribuir-me certas qualidades que não estão refletidas na experiência humana. Pais humanos querem, na verdade, que seus filhos se esforcem para serem tão grandes, se não maiores, do que eles. É o maior prazer de todos os pais saudáveis verem seus filhos alcançar e exceder sua própria condição de vida e ultrapassar suas próprias conquistas. Deus, por outro lado, sentiu-se desonrado e profundamente ofendido. Satanás, o anjo decaído, foi lançado para fora, separado do rebanho, temível, condenado, e de repente havia dois poderes na realidade final, Deus e Satanás, e dois lugares dos quais eles operavam, céu e inferno. Era desejo de Satanás, de acordo com o desenrolar da história, incitar os humanos a desobedecerem à vontade de Deus. Satanás e Deus estavam agora competindo pela alma do homem, e o mais fascinante é que era uma competição que Deus podia perder. Tudo isso prova que eu não fui um Deus todo-poderoso, afinal de contas, ou que era todo-poderoso, mas não quis usar o meu poder, pois proferi dar a Satanás uma oportunidade justa. A questão não era dar a Satanás uma oportunidade justa, e sim proporcionar aos seres humanos o livre-arbítrio, exceto se você exercesse o seu livre-arbítrio de uma forma que eu não aprovasse. Eu o entregaria a Satanás para torturá-lo por toda a eternidade. Tais foram as histórias confusas que se propagaram nas doutrinas religiosas do seu planeta. Na lenda de Adão e Eva, muitas pessoas acreditaram que eu castiguei o primeiro homem e a primeira mulher, lançando-os para fora do jardim do Éden porque Eva comeu do fruto proibido. E se você pudesse acreditar, eu puni todos os outros homens e mulheres que viveram depois deste evento, imputando-lhes a primeira culpa e sentenciando-os também a se apartarem de mim por toda a vida deles sobre a terra. Através dessa e de outras histórias igualmente coloridas, as primeiras 3 ilusões foram transmitidas de forma dramática para que as crianças em particular não esquecessem tão logo. Essas histórias foram tão bem sucedidas por incutirem medo no coração das crianças que eram contadas reiteradas vezes a cada nova geração. Dessa forma, as primeiras 3 ilusões ficaram profundamente arraigadas na psique humana. 1. Deus tem um programa de trabalhos. Necessidade existe. 2. O resultado da vida é duvidoso. Fracasso existe. 3. Você está separado de Deus. Desunião existe. Embora a ideia de que a existência da necessidade do fracasso seja crucial para o resto das ilusões, a ideia de que a desunião existe possui o maior impacto nos assuntos humanos. O impacto da terceira ilusão é sentida pela raça humana até os dias de hoje. Se o seu pensamento sobre a terceira ilusão é que ela é verdadeira, você terá uma experiência de vida. Se o seu pensamento for que ela não é verdadeira, mas que, de fato, é uma ilusão, você terá outra experiência. Ambas serão experiências dramaticamente diferentes. Atualmente, quase todo mundo em seu planeta acredita que a ilusão da desunião é real. Como resultado, as pessoas se sentem separadas de Deus e separadas umas das outras. O sentimento da separação de mim torna
extremamente difícil para as pessoas se relacionarem comigo de qualquer forma significativa. Ou elas me interpretam mal, têm medo de mim e suplicam pela minha ajuda, ou então me negam completamente. Ao fazê-lo, a humanidade perdeu uma gloriosa oportunidade de usar a força mais poderosa do universo. As pessoas se submetem às suas vidas, sobre as quais imaginam não terem controle, sob condições que não podem mudar, produzindo experiências e resultados que acreditam não conseguir escapar. Elas vivem vidas de desespero silencioso, oferecendo sua dor, sofrendo com alegria, acreditando que sua resignada coragem as tornará merecedoras de receber suficiente favor para entrar no céu, onde receberão uma recompensa. Há muitas razões para que o sofrimento sem reclamação desmedida possa ser bom para a alma, mas assegurar a recompensa no céu não é uma delas. A coragem é sua própria recompensa, e jamais pode haver um bom motivo para provocar o sofrimento de outras pessoas, que é o que a reclamação faz. O mestre, entretanto, nunca se queixa e, portanto, limita o sofrimento fora de si mesmo e dentro também. Contudo, o mestre deixa de reclamar não como um intuito de limitar o sofrimento, mas porque ele não interpreta a experiência da dor como sofrimento, mas simplesmente como dor. Dor é uma experiência, sofrimento é um julgamento que é feito sobre essa experiência. O julgamento de muitos é que a dor que eles experimentam não é boa e não devia estar acontecendo. Porém, o limite em que a dor é aceita como perfeita consiste na medida em que o sofrimento na vida pode ser eliminado. É através deste entendimento que os mestres superaram todo o sofrimento, embora possam não escapar de toda a dor. Até mesmo as pessoas que não alcançaram domínio experimentam a diferença entre dor e sofrimento. Um exemplo disso pode ser um dente dolorido que é arrancado. Dói arrancar um dente, mas é uma dor muito bem-vinda. O sentimento de separação de mim impede que os seres humanos me usem, recorrendo a mim depois de fazerem amizade comigo. Poderiam usufruir todo o potencial do meu poder criativo e de cura, seja eliminando o sofrimento ou para qualquer outro propósito. O sentimento de separação entre os seres humanos permite que façam todo tipo de coisas uns com os outros e que jamais fariam para si mesmos. Ao não perceberem que fazem essas coisas para si mesmos, eles produzem e reproduzem resultados indesejáveis em suas vidas diárias e em sua experiência planetária. É sabido que a raça humana está enfrentando os mesmos problemas que enfrentou desde a origem da história, mas o tempo todo em menor grau. Ganância, violência, ciúmes e outros comportamentos que se acredita não beneficiar a ninguém ainda são exibidos pelos membros de sua espécie, embora no presente pela minoria. Esse é um sinal da sua evolução. No entanto, esforços estão direcionados em sua sociedade não tanto em busca de mudar esses comportamentos, mas para puni-los. Acham que ao castigar vão corrigi-los. Algumas pessoas ainda não entendem que até que elas corrijam as condições na sociedade que criou e que provocou comportamentos indesejáveis, nada será remediado. Uma análise verdadeiramente objetiva prova isso, mas muitas pessoas ignoram tal prova e continuam a tentar resolver os problemas da sociedade com a mesma energia que foram criados. Elas procuram terminar a matança com a morte, acabar a violência com a violência, reprimir a raiva com a raiva. Ao agirem assim, não conseguem perceber sua hipocrisia e dessa forma a incorporam. Se reconhecessem as primeiras 3 ilusões como ilusões, todos iriam parar
de negar a unidade de toda a vida e de ameaçar destruir toda a vida em seu planeta. Muitos seres humanos continuam a ver como separados uns dos outros, de todas as coisas vivas e de Deus. Percebem que estão destruindo a si mesmas, mas alegam não entender como fazem isso. Certamente, eles dizem, não é através de suas ações individuais. Eles não conseguem ver a conexão de suas decisões individuais e escolhas e do mundo em geral. Essas são as crenças de muitos e se quiser vê-las alteradas, depende de você, que realmente compreende causa e efeito. Pois seus companheiros humanos acreditam que não há nenhum efeito negativo sobre o todo abater centenas de milhares de árvores a cada semana, para que eles possam ter o seu jornal de domingo. Não existe nenhum efeito negativo sobre o todo lançar impurezas de todos os tipos na atmosfera, para que eles possam ter seu estilo de vida inalterado. Não existe nenhum efeito negativo sobre o todo utilizar combustíveis fósseis ao invés de energia solar. Não existe nenhum efeito negativo sobre o todo fumar cigarro, comer carne vermelha em todas as refeições ou consumir grandes quantidades de álcool, e eles estão cansados das pessoas dizerem que têm. Não há nenhum efeito negativo e eles estão cansados de pessoas dizendo-lhes que há. Comportamentos humanos individuais, eles dizem a si mesmos, não provocam tanto efeito negativo sobre o todo que pudesse, de fato, causar um colapso nele. Tal coisa só é possível se nada fosse separado. Se, com efeito, o todo estivesse fazendo isso para si mesmo, o que é uma tolice. A terceira ilusão é verdadeira. Nós estamos separados. Mesmo assim, as ações separadas de todos os seres separados, que não são uns com os outros e com toda a vida, parecem de fato ter um efeito muito real sobre a vida. Agora, finalmente, cada vez mais pessoas começam a recorrer a isso, à medida que evoluem do pensamento cultural primitivo para uma sociedade mais desenvolvida. Graças ao trabalho que você e outros como você estão fazendo, pois você levantou a sua voz, fez soar o alarme e juntou os esforços para despertar o outro, cada um à sua maneira, alguns de forma silenciosa e individual, outros em grupo. Em tempos idos, não havia tantos como você, preparados e capazes para despertar os demais, e por isso a grande massa vivia mergulhada em ilusões e ficavam confusas. Por que deveria criar um problema o fato delas estarem separadas umas das outras? Como é que qualquer outra coisa, como a vida comum, um por todos e todos por um, podia ser formada para funcionar sem conflitos? Essas são as perguntas que os seres humanos começam a fazer. Claramente havia uma falha na terceira ilusão, que devia ter revelado que a ideia da desunião era falsa. Porém, os seres humanos sabiam, em algum nível muito profundo, que não podiam desistir da ilusão, ou algo muito vital chegaria ao fim. Novamente, eles estavam certos, mas também cometeram um erro. Em vez de verem a ilusão como uma ilusão e usarem-na para o propósito pela qual foi concebida, eles achavam que deviam corrigir a falha. Para corrigir a falha da terceira ilusão é que a quarta ilusão foi criada.